Se Deus é bom, por que você está reclamando? Eu acho que nós estamos vivendo hoje uma epidemia de murmuração, de insatisfação. E o pessoal que cuida das minhas redes aí, abriu umas caixinhas de perguntas lá que eu fico doido, porque as perguntas que vêm, quero morrer, o que vai ser de nós agora? As pessoas estão perdidas. Às vezes, essa insatisfação gera agressividade. As pessoas estão ferindo umas às outras sem nenhuma necessidade. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre contentamento. Contentamento. Olha para o seu marido aí e pergunta: você vive satisfeito, meu marido? Não. Está vendo? Primeiro teste. Vamos abrir Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Nós vamos ler até o versículo 13. Diz a palavra de Deus: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Vamos ler juntos? 11, 12, 13. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. O filósofo Sêneca, ele diz que feliz é o homem que, em quaisquer circunstâncias, está satisfeito, vive satisfeito. Sabemos que na prática, porém, nós somos murmuradores, reclamões, vivemos sempre com esse sentimento de que podia ser melhor. A Bíblia chama esse sentimento de insatisfação de murmuração. E a Bíblia diz que a murmuração é um pecado. Porque quando você murmura contra Deus, contra a bondade de Deus. E você está dizendo que Deus não está cuidando de você direito, que Deus não está dando o que você precisa. Então, eu e você precisamos tratar desse pecado que está no nosso coração. Sabe por quê? Porque ele é contagiante. Alguém comparou dizendo que o murmurador é como o termômetro. Ele é influenciado pela temperatura. Ele mede a temperatura. Mas o termostato é o contente. Onde ele chega, ele influencia. E nós precisamos, meus amados irmãos, aprender a viver contente. Veja o que Paulo diz aí no texto, versículo 11. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não disse que ele nasceu contente. Eu falei ontem para os idosos aqui. Você nasce descontente, porque ao nascer, a primeira coisa que você recebe é um tapa na bunda do médico para você chorar. Você estava lá, quietinho, bem nutrido, confortavelmente do útero, e você sai, você estreia na vida. E a vida é um vale de lutas, de sofrimentos. Por isso que Paulo disse: eu aprendi a viver contente. O que é contentamento? Primeira pergunta, quando Paulo diz: aprendi a viver contente. O que significa essa palavra contente? No grego, a palavra autarquês significa autossuficiência,
Contentamento significa o sentimento de satisfação por tudo aquilo que você tem, por tudo aquilo que você é, por tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. E Paulo aqui, ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, e ele vai colocar aqui situações extremas. Tanto ser estar humilhado, como também ser o quê? Honrado. Ele diz, de tudo, e em todas as circunstâncias já tem o quê? Experiência. Ou seja, eu não somente sei, eu não somente aprendi, mas eu aprendi na prática, de forma vivencial, em todas as circunstâncias extremas. Eu já passei por isso e aprendi a viver contente. Mas Paulo é Paulo, Arival é Arival, eu não aprendi nada. Vamos ver na Bíblia, irmãos, existe chamaria assim de uma teologia do contentamento. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios 3:5. Veja o que esse texto nos diz. Vamos ler juntos? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Preste atenção. O contentamento é algo sobrenatural que vem de Deus para mim. O salmista, ele chega a dizer que o nosso contentamento é o próprio Deus. Por isso que é totalmente incoerente você dizer que crê em Deus, que Deus é bom, tão bom, tão bom, tão bom, e você fica com essa cara aí, xarope, murmurando, reclamando, blasfemando. Lá no Salmo 73, versículo 25. O salmista Asaf, que era músico, professor de música, o que ele diz aí? Olha aí na tela. Ele diz assim: quem mais tenho eu no céu? Não há outro na terra que eu me compraza. Na terra. A expressão compraza aí significa ter prazer, ter satisfação, ter plenitude. O contentamento, meus amados irmãos, é uma alegria, é uma satisfação, é uma felicidade que está em Deus. E se eu creio em Deus, se eu sou filho de Deus, se eu tenho a minha fé depositada em Deus, eu tenho que ter uma vida de contentamento. Mas o contentamento também, ele reside no coração. Não é um contentamento falso, não é uma autonegação, não é você negar aquilo que está acontecendo. Não. O contentamento é algo que está no coração. Quando Paulo diz, aprendi a viver, né? E ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. E Deus nos fortalece justamente para a gente viver essas situações extremas com contentamento. E esse contentamento é algo que está na alma, no coração. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 112, versículo 17, ou versículo 7. Está todo mundo preocupado como é que vai ser 2023, não está? Se você é crente, seu coração não se atemoriza de más notícias. Amém? O que diz o salmista aí? O que diz? Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O coração é uma experiência interna
experiência interna. A alma, o coração é a sede, é a morada do contentamento. Terceiro lugar, o contentamento vem de Deus, o contentamento habita no coração. O contentamento independe de circunstâncias externas. As circunstâncias externas, elas podem produzir reações emocionais em mim e você. Mas se o contentamento reside, habita no meu coração, eu terei força, Deus vai me fortalecer para que essas circunstâncias não venham abalar a minha fé e a minha confiança em Deus. O contentamento espiritual não depende de circunstâncias exteriores. Vamos ler um versículo aí, para você aprender isso aí. Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18. Você vai ficar com esse versículo essa semana, tá? Abacuque 3, 17. Vamos ler até o 19, vamos lá, 17 a 19. Vamos ler, bem forte. Abacuque 3, 17 a 19. O que diz? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha... O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Então, toma posse desse versículo aí, tá certo? Descansa seu coração. Descansa seu coração. Mas o texto, irmãos, diz o seguinte: aprendi a viver contente. Eu sei que o contentamento vem de Deus, eu sei que o contentamento habita no coração. Eu sei que o contentamento ele é ultra circunstancial, mas como é que eu aprendo? Tá certo? Porque se eu falar de contentamento, eu vou dar aqui uns passos para vocês aí, para vocês entenderem. Pastor, e como é que eu coloco isso em prática? Paulo vai nos ensinar como eu e você, como crentes do Senhor Jesus, podemos experimentar desse contentamento que vem de Deus. Veja, Paulo vai nos ensinar no versículo 10, Paulo diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava o quê? Oportunidade. Irmãos, primeiro passo, primeiro segredo para viver uma vida contente é ter um coração o quê? Agradecido. Você tem que aprender aquilo que a Bíblia diz: em tudo dai graças. Nós temos que olhar para a nossa vida e ver que existem centenas e dezenas de razões na minha vida para eu e você, nós vivermos agradecidos a Deus. Eu sei que a gente vive um tempo onde as pessoas estão praticando aquilo que a Bíblia fala, desafeiçoados. Nos últimos dias, as pessoas serão desafeiçoadas e as pessoas serão ingratas. Ingratas. Paulo, ele sempre traz no seu coração esse sentimento da gratidão. E Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso.
Mas ele recebe uma oferta que veio lá da igreja, trazida por Epafrodito. E ele diz: agora sim, todas as minhas necessidades estão supridas. Abra sua Bíblia lá, por favor, em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Versos 5 a 6. Vamos ler juntos, bem fortes, que aqui está sendo agora a aplicação do sermão. Primeira coisa, você tem que aprender a viver o quê? Grato a Deus. Grato a Deus. Agradeça a Deus que você levantou hoje. Você foi para o banheiro andando, tomou banho, botou uma roupa, entrou no carro, veio para a igreja. Sua geladeira está cheia, sua despensa está cheia. Você está acima do peso de tanta bênção que você tem recebido. Vamos ler juntos aí? Hebreus 13, versos 5 a 6. O que é que diz? Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O homem. Primeiro passo, primeira evidência de contentamento de Deus na minha vida, na sua, é ter um coração o quê? Agradecido. Tá certo? Agradeça hoje pela manhã a igreja que Deus lhe deu, os irmãos que Deus lhe deu, o pastor que você tem, coisa linda, maravilhosa, né? Você tem tantos motivos para agradecer, tá certo? Olha para a sua casa, olha para os seus filhos, olha para a sua família. Veja, a terra está cheia da bondade de Deus. Agradeça. Segundo passo, seja dependente de Deus. Seja agradecido e confie em Deus e dependa de Deus. Você está preocupado com o Brasil? Estou não, porque está nas mãos de Deus. Você está com medo do carecão lá do... Estou não. Estou preocupado com ninguém não. Vai mudar regime? Vai? Não, meu irmão, não é assim não. Deus está no controle. E nós dependemos dele. Você passou a noite dormindo. E Deus estava trabalhando para aqueles que nele esperam. Uma das grandes dificuldades que a gente vive é que a gente não crê e não depende da providência de Deus. Às vezes nós murmuramos, nos reclamamos, justamente porque a gente não entende que Deus e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Falta fé, falta dependência. Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua, e todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Se Deus é o Senhor da sua vida, se Deus é a sua justiça, se Deus é o seu Senhor, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Seja um dependente de Deus. Ele controla todas as circunstâncias, Ele conhece o que se passa no coração de cada pessoa. Ele vê não como nós vemos. O nosso Deus não faz acepção de pessoas, o nosso Deus ele não pode ser corrompido. Ele é o Deus santo, justo, verdadeiro. É o Deus que nós adoramos, é o Deus que nós servimos. É o Deus em que nós depositamos
toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa. Amém? Então seja dependente de Deus. Não confieis em príncipes nem em filhos de homens em quem não há salvação. Terceira coisa, como experimentar o contentamento? Gratidão, dependência de Deus. Terceiro, separe o seu coração das coisas. Está complicado? Separe o seu coração das coisas. A satisfação interior não pode depender de coisas, de pessoas e de circunstâncias. Você tem que cuidar do seu coração. Está todo mundo cansado de receber vídeo, tá ou não está? É vídeo da esquerda, vídeo da direita, da centro-direita, do goleiro, do centroavante, do ponto esquerda. Já deu, não deu, não? É fake news de todo lado. Isso tem perturbado as pessoas, tem nos perturbado, tem cansado as pessoas. As pessoas estão amedrontadas. Paulo declara que o seu interesse pelos filipenses não era dos donativos deles, das coisas, das ofertas que eles traziam para Paulo. Ele diz aí, no versículo 17 de Filipenses 4, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ou seja, eu não estou interessado no que você me dá, mas eu fico feliz porque quando você dá, o seu crédito aumenta no banco celestial. Quanto mais generosos vocês são, mais abençoados vocês serão. Versículo 19, vamos ler juntos, por favor. Filipenses 4,19, o que é que diz? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém. Tire o seu coração das coisas, coloque o seu coração em Deus. Cuide da sua vida pessoal, do seu relacionamento pessoal com Deus, da sua vida de oração, de culto. Eu quero concluir, irmãos. Pedindo que você faça essa oração que está aí, que Paulo coloca, que às vezes a gente usa como declaração, né? Que está no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não posso tudo sozinho. Mas eu posso. Mas se Ele me fortalecer, se Ele derrama a sua força na minha fraqueza, eu posso tudo. Amém? A gente pode passar por todas as circunstâncias. Ele está conosco, Ele nos fortalece. E aqui não é somente as circunstâncias boas, não. São as circunstâncias extremas. Extremas. Essa semana eu atendi aqui na igreja um caso de uma irmã nossa, Ana. O filho dela de 42 anos. Está com a esposa com câncer. Vai fazer a cirurgia. Ele teve um surto psicótico. Entrou com um cinto dentro do quarto do banheiro. Eu orei por ele por telefone, viva voz. Hoje cedo ele foi internado. Está bom, está voltando. E eu vi naquele momento ali, da mãe, daquele rapaz, 42 anos, o desespero, a angústia. Não faz mal você dizer que está mal, tá?
Quando estiver mal, diga, estou mal mesmo. Não fica com essa pose de crente, de Mona Lisa, que é aquele riso sarcástico. Se você está mal, não tem problema não. Nós estamos aqui para lhe ajudar. Orar por você, animar você. Ajudar você a carregar o seu fardo. Nós precisamos criar essa cultura de cuidado uns pelos outros. De entender a luta do outro, o problema do outro. Por isso que eu e você, nós podemos fazer essa oração todo dia. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus, me dê força para eu ter contentamento. Me dê força para eu enfrentar esses problemas. Me dê força, Senhor, para esperar o teu tempo, a tua hora. Me dê força. Amém? Então, eu me esforcei, tá? Para animar vocês. Eu espero que o Espírito Santo use a palavra dele nesta manhã. Vamos ficar de pé para a gente só recitar o versículo 11 de Filipenses 4, 4:11. O que ele diz? Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amém? Se nesse Natal você não puder comer um queijo do reino, compra um queijo de copo. Se não puder comer bacalhau, come uma sardinha de primeira. Mas que nada, nesse final de ano, venha roubar a nossa alegria. Amém? Senhor Deus, derrama alegria no coração do teu povo. O Senhor sabe que nós somos complicados, somos difíceis, pecadores, murmuradores, questionadores. Mas ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a passar por essa situação que nós estamos vivendo hoje, com alegria, com confiança, com ternura, Senhor, com mansidão, com esperança, Senhor. Venha sarar o nosso coração nessa manhã de toda amargura, de toda frieza, de toda reclamação, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a levar a vida com mais leveza, com mais alegria, com mais gozo, com mais prazer, com mais satisfação, com mais amizade, com mais carinho. Venha nos curar nessa manhã, venha nos sarar, no poder do teu Santo Espírito, no poder que há no sangue de Jesus. Amém.